Voltamos de novo a estar consigo aqui na Rádio RCS e também no Facebook da Rádio ou mesmo pelo Hope Channel Portugal para iniciarmos mais uma série de 5 episódios sobre o Bíblia Fala. Estamos a abrir a nossa Bíblia diariamente na primeira epístola de Pedro. É lá que vamos, no fundo, voltar a abrir para analisar mais algumas passagens que Pedro escreveu e que serão importantes para nós, ou que são importantes para nós nos dias em que vivemos. Por isso, convido neste momento a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 1, para lermos o versículo 6. Capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 6, diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Também Pedro, no capítulo 5, praticamente no final desta epístola, desta primeira epístola, no capítulo 5, se lermos o versículo 10, Pedro diz isto: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Pedro, nas palavras que o apóstolo Pedro aqui menciona, parecia claro que os crentes da sua época teriam que enfrentar muitos desafios, não é? E alguns deles sofrimentos, não é? Como é que um cristão deve lidar com as coisas difíceis da vida? É uma pergunta muito relevante porque parece inevitável que o sofrimento e a tribulação afete a vida de todas as pessoas. Mas a verdade é que o apóstolo Pedro aqui está a focar, e será o enfoque que vamos ter ao longo desta semana, é a ideia de que poderemos ter que sofrer por Cristo. Ou seja, é em função da nossa própria condição de cristãos que podemos ter que enfrentar alguns desafios difíceis, algumas lutas, mesmo sofrimentos e angústias ou privações. Ora, perdão, não é novo, com certeza para ninguém, que especialmente durante os primeiros séculos, não é, da era cristã, pois os cristãos tiveram que enfrentar perseguição, morte mesmo, prisão e tortura e tudo isso pela natureza da sua escolha em seguirem a Cristo. Não é? São bem conhecidos, enfim, os episódios atrozes de alguns dos primeiros grandes imperadores que se confrontaram com a expansão do cristianismo, Nero, Domiciano, por exemplo, nos primeiros anos mesmo em que claramente atacaram os cristãos, eram jogados nas prisões, mesmo nas arenas, enfim. É evidente que isso foi uma grande realidade. É muito certo, ainda assim, que o apóstolo Pedro, até pelo próprio conteúdo da sua carta, não estivesse propriamente a falar, neste período, não estivesse a falar para crentes que estivessem a viver exatamente esse tipo de perseguição mais terrível. Claro. Ainda assim, era evidente, nas palavras do apóstolo, que, pelo facto de serem cristãos, estas pessoas estariam na iminência de poderem não apenas sofrer tentação, como ele se refere no primeiro versículo que leste, mas mesmo de termos que padecer alguma coisa, não é? Portanto, ele usa um termo que fica em aberto, não é? Este padecer pode ter várias leituras. É por isso que é muito importante, e nós vamos procurar fazê-lo ao longo destes dias, tentar entender esta dinâmica de, por causa da nossa fé em Cristo, termos que padecer, para usar esta mesma expressão. Quando, talvez, poderíamos pensar que, ora, se Cristo é uma bênção na nossa vida, se o Evangelho tem este potencial de transformar e produzir vida, bem, à partida poderia ser expectável em que a nossa vida só tivesse coisas boas e só melhorasse a partir do momento em que seguíssemos Cristo. Mas o próprio Jesus também diz: no mundo tereis aflições, não é? A verdade é que Cristo nunca escondeu essa realidade, sendo certo que temos que conviver, no fundo, o cristão tem que conviver com estas duas realidades. E também tem que conviver com o facto de elas serem um pouco antagónicas. Por um lado, uma experiência maravilhosa. Jesus também dizia: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Não é como o mundo a dá, é outro tipo. Tu próprio já disseste aqui, mais do que uma vez, de que no fundo temos duas escolhas a fazer, sendo que numa delas temos a oportunidade de conviver com Jesus e Ele garante-nos a vitória, e na outra não é? Precisamente. Portanto, estas duas realidades são, por um lado, essa escolha que promove felicidade, um encontro com Deus, o nosso Criador, uma plenitude na nossa vida,
que nós não conseguimos obter fora desse relacionamento, mas esse paradoxo, mas que não é uma contradição, digamos, essencial, é de que isso não evita que nós possamos ter de experimentar provações e lutas, e aqui não estamos a falar apenas daquelas que qualquer ser humano tem que enfrentar, estamos a falar de outras que podem ter que ver com a própria condição de cristão. Ou seja, aqueles sofrimentos, provas ou lutas da nossa vida que possivelmente nunca teríamos se não fôssemos cristãos. Sim. O próprio apóstolo Paulo fala em coisas muito maiores do que uma simples doença, ou uma simples dor, ou uma simples queda, digamos assim. Diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é? Mas são contra as grandes potestades da vida, não é? Exatamente. Essas forças tenebrosas, ele chega a chamar-lhe, que são, no fundo, forças sobrenaturais, que também contendem connosco e têm influência na nossa vida, e que muitas vezes essas forças vão fazer o quê? A regimentar forças humanas, claro, que pode ser na qualidade de, por exemplo, autoridades que persigam o cristão, e nós, como eu dizia, os primeiros anos do cristianismo são exemplo disso, mas mesmo ao longo de toda a história da era cristã, ainda atualmente, nós temos lugares no mundo em que as pessoas são alvo de perseguição, seja diretamente pelas forças ou as autoridades, seja por grupos mais radicais, etc., que não admitem a diferença religiosa, e o cristianismo, por exemplo, em lugares onde certas religiões não cristãs são a maioria, e muitos cristãos também têm que ter essas lutas. Portanto, essa realidade, talvez 99% de quem nos ouça esteja em Portugal ou na Europa, e esta realidade parece-nos um pouco distante, mas não, é importante também a mencionarmos, porque ela é uma realidade no mundo. Mas para nós, essas perseguições ou lutas, chamemos-lhe assim, que derivam da nossa condição cristã, elas sobretudo poderão não estar na contenda com as autoridades, por exemplo, mas no relacionamento com pessoas próximas, por exemplo. Na luta que algumas pessoas que abraçam a fé cristã ou têm alguma denominação cristã possam ter com os seus familiares, por exemplo, que não entendam, não aceitem e persigam, não é? Ou façam violência de alguma forma, ou a perseguição ou a luta que podemos ter que enfrentar na nossa vida profissional, ou perder amizades ou pessoas das nossas relações próximas, ou até perder oportunidades, por exemplo. Mas o que é certo é que Deus também diz que nada que sobrevenha à nossa vida não sejam coisas que nós não tenhamos capacidade de as aguentar ou de suportar, não é? Sem dúvida. E esse, aliás, é o ponto onde vamos chegar, a partir das palavras de Pedro aqui no capítulo 5, mas no fundo estamos aqui a tentar encontrar exemplos para mostrar que, sendo certo que o imperador Nero não vai aparecer hoje e mandar-nos comer por leões, claro, isto pode-nos parecer uma coisa distante, mas já dei aqui vários exemplos de que estas lutas que vêm da nossa condição de cristãos, nós podemos continuar a enfrentá-las nas mais diversas formas, claro, para nos mantermos, por exemplo, fiéis a alguma verdade bíblica que tenha implicações práticas e que nós, por querermos manter-nos fiéis a elas, podemos ter que enfrentar, lá está, pelo menos oposição, e isso traga à nossa vida alguma luta. Mas é certo que Pedro aqui diz depois de haver despadecido um pouco, ou seja, essa luta pode ter um tempo, não é? Ela pode ter um tempo, e agora, o que é certo é que esse tempo, quer seja, mesmo que termine ou não em termos cronológicos, claro, uma coisa é certa. Há o apóstolo Paulo vai-se focar na ideia de que... O apóstolo Pedro, neste caso. Perdão, nós temos sempre esta tendência de falar de Paulo, não é? De tal maneira ele é quase omnipresente, claro, no Novo Testamento. Mas é de Pedro que se trata, de facto. E ele vai dizer que esse padecer, esses sofrimentos, acabarão por produzir, e agora vai usar aqui uma diversidade de expressões que eu acho que é muito rica, que dizendo que o Senhor, através desses sofrimentos, vai fazer o quê? Aperfeiçoar-nos, confirmar-nos, fortificar-nos e fortalecer-nos. Quer dizer, isto são palavras que não estão aqui em vão. Claro. São palavras com muito significado e muito fortes. Eu acho que nós podemos encontrar, é isto que eu proponho para o próximo minuto, até terminarmos, percebermos que estas ideias, elas têm implicações muito práticas. Então, segundo o apóstolo Pedro, estes sofrimentos, estas lutas pelas quais poderemos ter que passar, elas são, em primeiro lugar, um meio de aperfeiçoamento. Traduzindo melhor, o que é que isto quer dizer? Corrigir em nós o que está mal. Portanto, se há alguma coisa em mim
para se aperfeiçoar, portanto, para passar para um patamar melhor, não é? Para eu atingir uma excelência melhor na minha própria natureza, no meu caráter, na minha relação com Deus. Se é através de um sofrimento que eu vou aperfeiçoar alguma coisa, então nós podemos dizer, como o apóstolo Pedro, ainda bem. Não é? Porque vai ser para a nossa bênção. Portanto, meio de aperfeiçoamento, a luta, isto significa que vai nos ajudar a corrigir alguma coisa que não esteja bem. Mas, em segundo lugar, o apóstolo diz que estes sofrimentos poderão ser um meio de confirmar. Então, aqui a confirmação é naturalmente diferente do aperfeiçoamento. É termos a certeza se é isto ou não que queremos na nossa vida. Ou seja, por vezes, todos nós tomamos decisões, às vezes precipitadas, por exemplo, ou tomamos resoluções que depois vamos a ver ao longo do tempo que, na verdade, não estávamos capazes de nos manter firmes nessas posições. Então, os sofrimentos têm esta função de ajudar a confirmar. Por exemplo, na vida de uma pessoa, uma luta que te atravessar por causa da sua fé pode ser uma maneira dela confirmar que realmente aquilo é o que ela quer. E então ela vai até ao fim e é nesse sentido que ela até pode ter prazer, ou não é que fique satisfeita, mas até vai ter gozo em Cristo por atravessar aquela luta, porque ela vai firmar-se e dizer, não, este é o caminho que eu quero. Por isso é que muitas vezes, por exemplo, num casamento, é comum acontecer o seguinte, o casal passa por certas lutas e é através dessas lutas que vai confirmar se realmente os votos, o compromisso que tem um com o outro é sólido. Porque se na primeira dificuldade ou em alguma dificuldade maior o caminho for a desistência, então percebe-se que aquela relação não estava firmada em pilares sólidos. Mas o que acontece ao contrário em pessoas em casais, estamos a dar este exemplo, que querem ir longe e têm um compromisso sério, isto não quer dizer que eles não passem por lutas. Claro. Mas quando eles ultrapassam aquela luta, ficam muito mais firmes do que estavam antes. Confirmam cada vez mais. Porquê? Porque confirmam. Dizer assim, olha, nós realmente atravessámos aqui um momento terrível, mas agora ainda estamos mais unidos. Quer dizer, a luta veio confirmar. Outros, o que é que acontece? Na mesma luta desistem. Claro. Quer dizer que não estavam firmados o suficiente. E, finalmente, o apóstolo fala da ideia de fortificar e fortalecer. Ou seja, que nos tornamos ainda mais capazes de lidar com a dor, ou com a luta, ou com o sofrimento, depois de atravessar algumas destas realidades. Quer dizer que estamos o quê? Mais preparados para lutas que ainda tenham que vir, que nós não sabemos, quem sabe ainda vão ser maiores. Mas como estas, quem sabe, pequenas lutas do momento, claro, elas solidificam e fortalecem-nos, tornam-nos mais sólidos para que quando venha outra luta, então nós vamos estar mais preparados. Portanto, a conclusão, sem dúvida, segundo o apóstolo Pedro, é que algum deste sofrimento, desta luta, ela pode tornar-se em grande bênção na nossa vida. No seu caso, deixe-se aperfeiçoar, deixe-se confirmar, fortalecer e fortificar pelo nosso Deus, pois é isso que Ele quer fazer consigo, é isso que Ele quer fazer connosco e se assim Ele tiver essa oportunidade, de certeza absoluta que no tempo em que nós tenhamos que sofrer por alguma razão, tudo isso se converterá em bênçãos a nosso favor. Fique com esta certeza. Da nossa parte, já temos dito isto diariamente, cada vez que estamos aqui em antena, é que não ficamos por aqui, vamos continuar durante a semana a trazer-lhe o Bíblia Fala, por isso amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS e também pelo Facebook da Rádio e até mesmo pelo Opto Channel Portugal, você poderá seguir atentamente a este estudo que estamos a fazer, ao tempo que estamos a dedicar em estudar as epístolas, as duas epístolas do apóstolo Pedro. Fica então marcado novo encontro amanhã. Até lá, se Deus quiser.